Começa, Karina. Bem, eu li o capítulo para outra semana ainda, e agora eu dei uma revisada, porque como eu sublinho tudo, aí agora eu leio só o que está sublinhado Legal. para relembrar. E eu acho que essa sessão, a sessão 9 e a sessão 10, né, elas foram sessões muito boas, assim, o Marx conseguiu ser... Acho que esse capítulo, mais para o final, como nós estava conversando, ele é um capítulo mais didático, assim, o Marx consegue dar uma didatizada boa, assim. E ele tem ele larga um pouco assim umas frases que me lembra o manifesto. Então, tipo, umas frases assim, mais militantes da parte dele, né? E eu acho que ele foi muito. A questão da educação, assim, me chamou bastante atenção em relação à educação. Eu não entendi muito bem se ele a questão da Lei Fabril e da educação, eu fiquei um pouco em dúvida se ele concordava com isso, se era uma coisa boa, ou se essa, essa educação acabava por servir ao capitalista no final. Ficou um pouco em dúvida essa parte na minha concepção. E aí, eu acho que essa é a minha maior dúvida do capítulo em relação a isso. Talvez você possa... O capítulo 10, aquele pedacinho final ali, achei bem legal. Só que ele só deu assim, né? Claro, porque ele vai desenvolver um pouco mais aí na frente, né? Ele próprio fala, vou desenvolver mais tarde. A Lízia está aí, ó. E aí, Lízia? Olá, Tudo tranquilo? tudo tranquilo. E aí? A gente está começando a conversar, Lízia, e a Karina estava levantando as questões que foram mais relevantes para ela na leitura do texto. Particularmente, ela levantou a questão da educação. E aí eu sugeri que a gente pudesse começar a discutir por esse tópico, embora as três sessões tenham conteúdos relativamente diferentes, né? Porque na sessão 8 ele aborda uma outra questão também muito importante, que é a questão da transição do artesanato e da manufatura para a grande indústria, e como a grande indústria já no processo dessa transição refuncionaliza tanto o artesanato quanto a manufatura, ao ponto do Marx chamar a moderna manufatura. A seção 9, que tem um núcleo importante aí com a questão da educação, ela foca particularmente num tópico que o Marx dá muita importância em todo o Capital, talvez por ser advogado, que é o fato que é o desenvolvimento da legislação trabalhista. E, como efeito colateral do desenvolvimento dessa legislação trabalhista e entrelaçada com essa legislação trabalhista, o desenvolvimento do sistema educacional. A gente vê que o desenvolvimento do sistema educacional ele atinge a criança da família operária, a própria criança operária, na medida em que se começa a discutir a jornada de trabalho da criança, que as crianças estavam sendo trucidadas, literalmente, em jornadas de trabalho de 14, 15 horas por dia, com as consequências que isso já se faziam ver, já se fazia ver. Mas também o desenvolvimento de uma legislação relacionada com a saúde do trabalhador,
o desenvolvimento de uma legislação relacionada com a posição da mulher no processo produtivo, o desenvolvimento dos direitos da criança. Então, isso que hoje nós chamamos de direitos da criança já está posto aí nesse processo. Inclusive para proteger a criança tanto dos pais quanto dos patrões. Mas o Marx vê o desenvolvimento dessa legislação como implicado no desenvolvimento da própria relação de produção capitalista. Ele fala, é inevitável que isso se generalize num momento em que isso ainda está se desenvolvendo fragmentariamente. Mas a questão da educação, ela é posta, em primeiro lugar, para limitar a jornada da criança e, ao mesmo tempo, permitir à criança um mínimo de desenvolvimento, porque a criança estava aprisionada na fábrica. E aí se desenvolve aquela legislação cheia de formulações que permitiam a sua burla por parte dos empresários, de que a criança ela deveria estudar um certo tempo ou um determinado período para poder trabalhar em outro. Então ela tem uma jornada escolar combinada com uma jornada fabril. E aí o Marx mostra, nesse trecho e em outros anteriores, como isso era contornado, né? Com crianças expostas apenas a um tempo de presença na escola, com professores que muitas vezes mal sabiam escrever o próprio nome. Mas elas ficavam ali porque a lei determinava que elas tinham que ficar na escola. De qualquer modo, na medida em que essa escolarização começa a se desenvolver com maior efetividade, os próprios inspetores de fábrica começam a constatar que a criança que estudava um período e trabalhava outro tinha um desenvolvimento escolar melhor do que aquelas crianças que ficavam o dia inteiro na escola. Claro, ficava o dia inteiro na escola, sentado numa sala de aula, sabe-se lá fazendo o quê? Com professores que o Marx mostra aí através desses relatórios, que tinham, por sua vez, um nível de formação muito deficiente também. Então, o Marx vê nisso a possibilidade de um modelo educacional para o futuro. Que ele fala, o Robert Owen já tinha apontado isso. Vamos lembrar que o Owen era um empresário, mas que fez aquelas experiências de cooperativismo, de fábrica com limitação de jornada, com construção de residências operárias, com escolas para os filhos dos trabalhadores, etc. Tanto que ele é considerado um dos socialistas utópicos. Quando o Engels e o Marx discutem essa questão do socialismo utópico, e o Owen, ele já apontava para essa perspectiva da combinação do trabalho com a educação escolar. E aí o Marx pega essa deixa para cogitar da possibilidade de uma educação pós-socialista, pós-capitalista, porque ele fala, olha, a educação vai ser limitada enquanto nós tivermos capitalismo.
Mas a supressão da sociedade capitalista, e aí tem trechos que efetivamente lembram o manifesto, permitirá o desenvolvimento pleno desse princípio educativo que combina o ensino, a ginástica, e aí claramente tem uma evocação platônica nessa formulação, e o trabalho. Aí é a grande novidade, né? Porque nesse debate que a gente está fazendo da República, fica claro que a educação do guardião, aquele que vai ser o dirigente da sociedade, não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho é uma coisa do escravo. No máximo, ele entra na formação do artesão. Então, o Marx projeta aí para a possibilidade de uma sociedade futura essa educação que combine ensino, ginástica e trabalho. Talvez uma experiência histórica bem-sucedida dessa perspectiva tenha sido desenvolvido pelo Anton Makarenko, que foi um educador dos primórdios da Rússia soviética, e ele escreveu vários livros sobre isso, em que ele organizou, ele e a esposa, organizaram colônias educacionais para aquelas crianças que estavam perdidas naquela fase de pós-revolução, guerra civil. Os pais tinham morrido, elas tinham sido separadas dos pais naquele contexto difícil da formação inicial da União Soviética. Então, eram crianças que viviam na marginalidade. E aí eles iam recolhendo essas crianças pelas cidades russas e levando para essa colônia organizada pelo Makarenko. E aí ele descreve como o processo educativo combinava a formação teórica com o trabalho. Então chegava aquelas crianças que estavam vivendo na marginalidade há um bom tempo, já tinham sido incorporadas à criminalidade, e a primeira coisa que eles faziam é, quando essas crianças desciam do trem, elas eram levadas para tomar um banho, pôr uma roupa limpa, raspar a cabeça, porque em geral elas estavam com piolho, pôr uma roupa limpa, sapato, coisa que muitas delas há tempos não tinham. E aí, quando eles saíam do banho e da nova roupa, etc., tinha uma banda de música dos outros alunos aguardando para recepcionar. Então, ele usava esse tratamento de choque para mostrar que ali estava começando uma nova fase. E o processo educativo era todo pautado nessa fusão da educação com o trabalho. Então, por exemplo, as crianças tinham que arrumar suas camas, tinham que varrer o alojamento, e aí tinham aulas, e depois das aulas elas iam ter atividades produtivas no campo e mesmo em fábricas anexas a essas colônias. E o resultado desse processo foi muito bom. Muitas se tornaram médicas, engenheiros, etc., né? Eles não ficaram só na qualificação para o trabalho.
É o que o Marx diz, quer dizer, o que o capitalismo oferece para o filho do operário é essa qualificação pífia para o trabalho, em que ele sempre vai estar numa posição subalterna. Então, essa experiência do Anton Makarenko, eu tenho até que retomar a leitura da obra dele, porque eu li muito ele nos anos 70, no início dos anos 80, depois eu parei. Mas eu me lembro que foi muito importante a leitura, porque mostrava essa experiência educativa num país socialista, né? E essa articulação da atividade intelectual com a atividade física, ela não para depois da escolarização. Essa articulação de profissionais intelectualizados com a atividade física não para depois da formação. Por exemplo, a gente vê o exemplo cubano, em que tem um período do ano em que todo aquele pessoal que trabalha como médico, como engenheiro, etc., etc., vai trabalhar na roça, vai capinar, vai para a lida campeira, e passa 15 dias, passa 20 dias, passa um mês, para não se descolar dessa atividade. Quando nós começamos a nossa interação com as universidades cubanas, na UFRR, em Roraima, Cuba estava no auge da crise, né? E mandando professores para outros países exatamente para obter recursos, porque o maior percentual, não me lembro o tal, mas era mais de 70% do que o professor ganhava, ele mandava para a universidade. A gente via lá, quando visitávamos as universidades, tendo que improvisar na pesquisa. Tudo estava funcionando, mas a gente via que eles estavam fazendo um esforço criativo para assegurar a continuidade das atividades. E os professores falavam, olha, um período do ano nós vamos capinar, nós vamos para as propriedades agrícolas. E nós mesmos organizamos em Roraima o que à época todo mundo chamava de brigadas de solidariedade, que eram grupos de pessoas do mundo inteiro que iam para lá para ajudar na atividade produtiva que eles estavam. E aí nós formamos um grupo em Roraima, até grande, acho que tinha mais de 40 pessoas, boa parte da universidade. Tinha até umas madames de Boa Vista que queriam conhecer Cuba. Aí todo mundo entrou na enxada. Tinha um professor que tinha vindo do Ceará, um matemático, e a origem dele era rural, né? E ele, assim, se sentiu em casa, né? E os cubanos falaram, pô, fulano é bom, ele entende das coisas. Mas, claro, eles pegaram leve com a gente, né? Foram algumas horas só, e depois foi praia e diversão. Mas, de qualquer modo, essa ideia da fusão do ensino teórico, o Marx acrescenta aí a ginástica, com o trabalho, para formar uma pessoa, ele fala, completa, plenamente desenvolvida. É claro que tudo isso estava sendo tateado, né, em função dos processos que estavam se desenvolvendo ali à volta deles. Eles procuravam fazer projeções. Mas é claro, ele falou, olha, o desenvolvimento dessa legislação, ela asfixia o artesanato, a indústria domiciliar, a pequena empresa, ela impulsiona a grande empresa e, portanto, impulsiona a formação de uma classe operária mais homogênea, mais unificada, mais apta
a lutar no âmbito do antagonismo básico da produção capitalista, portanto, mais próxima da revolução. É por isso que ele volta ao manifesto aí, né? Ele fala, está se formando o sujeito da revolução. Eu acho que é por isso que ele também dá bastante importância ao desenvolvimento da legislação fabril. Mas você vê que a legislação fabril não se desenvolve na Inglaterra desde o início de modo generalizado. Ela atinge de início determinados ramos de produção, por exemplo, a indústria têxtil. Depois ele se generaliza para outros locais. Então foi um processo fragmentário. Os próprios empresários pressionavam para que outros ramos fossem incorporados à legislação trabalhista, porque eles passavam a concorrer em condições desvantajosas. Karina. Então, eu tenho duas questões para levantar. A primeira é que ele fala dessas escolas profissionalizantes, e aí teve uma experiência, por exemplo, quando a minha mãe estava no ensino médio, sei lá, anos, vamos ver, 80 e poucos, 90, por aí, quando ela estava, né? Ela nasceu em 75, não, é por aí, 80 e poucos. Ela falava que ela tinha esse ensino mais profissionalizante, então, claro, não é. Eu acho que o que está falando aqui não é o que o que a minha mãe vivenciou, por exemplo, não é o que o Marx está propondo, mas ainda assim se assemelha um pouco na questão do ensinar para o Não, trabalho. eu acho até que é mais desenvolvido do que ele estava imaginando para a sociedade capitalista na época. Porque você pega as escolas técnicas, por exemplo, elas dão uma formação técnica, mas quando a matrícula é unificada, elas também dão a formação básica. E a gente vê, por exemplo, um ex-aluno do cetismo, ele tem um alto nível, ele entra na universidade, ele se desenvolve, vai assumir uma profissão intelectual e tal, mais intelectualizada, né? Então, e conhece o trabalho. Então, tem essa noção do que é a atividade produtiva, do que é operar uma máquina, do que é desenvolver um processo produtivo, do que é desenvolver um processo de atividade no campo, de atividade agrícola, no setor elétrico, ou no setor de saúde, ou no setor. Você vê até a área militar no Brasil, basicamente a Marinha Aeronáutica, tem toda uma estrutura de cursos técnicos para a formação de controladores de voo, de mecânicos, etc. Então, são cursos que capacitam a pessoa para a continuidade de estudos na educação superior e que, ao mesmo tempo, dão às pessoas que fazem esses cursos a experiência do trabalho, que eu acho muito importante para uma consciência do que é a nossa sociedade hoje. Você vê, boa parte dos professores universitários nunca participaram de nenhum processo produtivo. Foram para a escola, uma escola que tinha como algo mais próximo do processo produtivo a educação física e a disciplina de trabalhos manuais, mas são trabalhos. Claro, eu acho que trabalhos manuais já começa a aproximar, né? Mas numa perspectiva artesanal, né? Do processo produtivo. Mas você vê esse pessoal que sai aí das escolas técnicas, industriais, agrícolas e tal, sai com um nível bom para prosseguimento de estudos, né? E tem essa noção do trabalho, essa noção do que significa, por exemplo, uma pessoa estar com
com uma vassoura na mão, empurrando um carrinho cheio de equipamento de limpeza na universidade, desenvolvendo aquela atividade física, ou está cortando uma árvore ali, ou podando. Ou seja, a pessoa tem a dimensão do que significa essa atividade. É diferente daquela pessoa, professor, engenheiro e tal, que fez uma escola basicamente teórica, ensino educação física, e depois fez um curso superior teórico. Eu vejo aqui em Santa Maria, via, né, há algumas décadas atrás, porque as idades dos nossos filhos já mudou, mas muita gente assim com filho na faixa de, como eu estava, na faixa de 14, 15, etc., saindo do ensino fundamental, pessoa querendo pôr o filho no cetismo, pôr nas escolas técnicas, porque o nível era elevado. E ele nem punha o filho lá para ser um profissional de nível médio. Ele punha o filho porque preparava para a universidade. Melhor do que um curso estritamente teórico, né? Por exemplo, eu nunca tinha entrado no cetismo, e nesse semestre eu fui dar as minhas oficinas de látex, e aí todos os laboratórios do Centro de Educação, no horário e dia que eu queria, precisava, que era à noite, estavam ocupados. Aí, uma das alunas, o curso foi o PEG, aquele Programa Especial de Graduação, que forma professores para educação profissional. E muitos vieram do cetismo, né? E alguns trabalham no cetismo. Aí uma das alunas falou: professor, por que o senhor não solicita lá no cetismo? Eu falei: legal. Aí eu entrei em contato com eles, e eles foram muito atenciosos e me cederam um laboratório por 2 semanas, em 2 dias, em 2 sextas-feiras das semanas subsequentes. E aí, passeando lá por dentro, a gente vê que tem uma infraestrutura considerável. Mesmo ali no Centro de Tecnologia, eu vejo aquela área fabril e tal, né? O pessoal que faz engenharia de produção, ou que faz uma engenharia eletrotécnica, ou coisa assim, engenharia elétrica, e eles acabam indo lá para ter algum contato com o processo produtivo. Então, você tem um contato com o trabalho na sua dimensão física. Você não vai ser só projetar, supervisionar, dar ordem. Você vai pôr a mão na massa também, né? Então, é isso que caracterizou essa primeira experiência de formulação de um projeto educacional para uma sociedade pós-capitalista. É a fusão da formação intelectual, a formação física através da ginástica e o trabalho. Agora, a perspectiva que se tinha para o trabalho do Marx, por exemplo, era de progressiva supressão da divisão do trabalho, com as pessoas podendo participar de esferas diferentes. Mas eram só prognósticos, eram só chutes, né? Chutes para o futuro. Não, achei Professor, super interessante. Opa, pode falar. Quer dizer, não, da questão das escolas parque, do Anísio Teixeira, senhor. sim, claro. Eu acho muito interessante em pedagogia, eu apresentei um trabalho sobre isso, né? E eu achei aquilo incrível, porque, pelo que eu entendi, né, tinha a ver com o público, pessoas de baixa renda. Sem dúvida. Então
essas pessoas elas tinham a oportunidade de produzir, né, móveis na marcenaria, a própria roupa, e também envolvendo dança, né, ginástica e todas essas questões Você vê artísticas. aquelas escolas profissionais, né, que se desenvolveram a partir da pedagogia dele, aquelas escolas vocacionais que se desenvolveram no estado de São Paulo, eram também escolas que procuravam unir a, o currículo com o trabalho. E o Anísio Teixeira foi perseguido pela ditadura, né? Sim, É bem possível que ele tenha sido assassinado, porque ele foi empurrado num fosso de elevador. sim. Não exatamente como isso, mesmo que, né, o cara, não sei, não era um radical revolucionário, mas nesse sentido, Claro. mesmo para, né, no sentido de contexto da ditadura, foi algo subversivo, tanto que ele Não, foi tudo que se afastava perseguido. um pouquinho daquela ideologia da Guerra Fria, do macartismo, era comunismo, né? Sim, sim. E eu acho bem interessante porque, no caso, o Marx ele foca muito nesse ponto, na questão da alienação, né, do trabalhador do meio rural para o meio urbano, e acho que isso é uma proposta muito interessante na questão da educação, de voltar, de certa forma, esse trabalho físico para o trabalhador, né? Claro. Então desde das escolas, né? Porque o aluno teria, pelo menos idealmente, esse acesso múltiplo. Então seria um Claro. microcosmos do fim da divisão do trabalho, de certa maneira, né? E outra coisa, Lísia, o trabalho, tal como ele se desenvolve na sociedade capitalista, é um trabalho que incorpora a ciência, que se ressignifica e se reestrutura a partir da incorporação da mecânica, da química, etc., no processo produtivo. Isso significa que o processo de trabalho contribui bastante para que o estudante também se desenvolva teoricamente na área da física, da biologia, da química, etc., né? Mas talvez seja no capital o segmento mais desenvolvido. Você vê que são só algumas notas passageiras, né? Da concepção de educação do Marx, né? Que ele nunca se dedicou propriamente a isso, né? O foco foi a análise da relação capitalista de produção. As leis gerais do modo de produção capitalista, como ele fala lá no prefácio, né? Achei outra questão interessante, a questão que ele fala da autoridade paterna, dá bastante ênfase, né? Acho que em seguida ali que ele fala da educação, ele fala dessa autoridade paterna, e que foi, ele diz, né, que o abuso da autoridade paterna não foi o abuso da autoridade paterna que criou a exploração direta ou indireta de forças de trabalho imaturas pelo capital, mas ao contrário. E eu acho que ele já aí falava, né, que criava uma nova forma de família, uma nova forma de relação Sem dúvida. Ele fala entre os explicitamente. sexos, muito, muito assim, para frentex, quase. Não, claro, é o Não, Marx, sim, claro, claro, claro. mas muito assim. Por exemplo, quando a gente fala que o Marx, de vez em quando, tem umas formulações com viés patriarcal e tal, a gente não pode perder de vista que ele, ao analisar a transformação que o capital gerava no meio operário, já apontava para essa nova posição da criança, para a nova posição da mulher no processo produtivo e na sociedade,
e na reestruturação das relações familiares e das relações entre os sexos. Então, claro, essa é uma antecipação do feminismo. Eu tenho um trecho aqui que eu vou tentar encontrar, que eu grifei, porque ele fala explicitamente isso. Aqui. Eu estou com a edição da Abril, eu estou lendo a edição da Abril para garimpar erro, né, para mandar lá para o Ubu. E de vez em quando eu acho um. Mas eles corrigiram muita coisa. Viu? Agora, no livro 3 tem um problemão, mas é um bom problema. Deixa eu ler aqui o trecho, depois eu discuto isso. Ele fala, mas acho que é até esse trecho que você leu, viu, Karina? Ele fala, não é, no entanto, o abuso do poder paterno que acarretou exploração, direta ou indireta, de forças de trabalho imaturas pelo capital. Mas, pelo contrário, é o modo de exploração capitalista que fez do poder paterno, ao suprimir sua correspondente base econômica, um abuso. Que é claro, você corta o salário do pai, o pai põe todos os filhos para trabalhar, senão todo mundo morre de fome. Por terrível e repugnante que agora pareça a dissolução do antigo sistema familiar no interior do sistema capitalista, a grande indústria não deixa de criar com o papel decisivo que confere às mulheres, pessoas jovens e crianças de ambos os sexos, em processos de produção socialmente organizados para além da esfera domiciliar, o novo fundamento econômico para uma forma mais elevada de família e de relações entre ambos os sexos. Ele não adianta nada aqui, ele fala, é naturalmente tolo tomar como absoluta tanto a forma teuto-cristã de família quanto a forma romana antiga, a grega antiga, etc. Ele não adianta detalhes, mas ele já claramente delimita o horizonte dessa mudança. Professor, nessa parte, né, que ele cita as famílias ali, as diferentes, ele na da Boitempo, ele coloca que sucede-se numa progressão histórica de desenvolvimento. O que ele quis dizer com isso? Pois é exatamente isso. É como se fossem a expressão de uma sucessão progressiva de modos de produção. Quando ele fala, por exemplo, da propriedade comunal, ele também aponta de forma muito simplificada, né? De forma muito panorâmica, ele nunca aprofundou isso, essa evolução progressiva da propriedade. Comunal para a propriedade escravista, para a propriedade medieval, servil. Isso ele aponta para a família também, porque para ele as relações de reprodução estão intrinsecamente entrelaçadas com as relações de produção. É uma formulação que ele faz lá na ideologia alemã, lá ele desenvolve mais, mas que ele deixa de lado. Claro, no manifesto ele fala do capital transformando as relações familiares, todas aquelas relações idílicas são substituídas pelo cálculo frio, pelo
pelo gélido cálculo econômico, etc., né? Aqui, novamente, ele aponta isso. Talvez, Lízia, seja um elemento aí evolucionista ou progressivista na formulação do Marx, né? Pois é, tem uma parte que ele bota também lá pro final, né? Eu não sei se é a tradução, esse é um problema, mas que traduzem assim: o método de produção mais rotineiro e irracional cede lugar à aplicação consciente e tecnológica da ciência. Então, tipo, o que seria irracional nesse sentido para ele, sabe? Eu Ele acho que fala é um em método artesanal, um método habitual, né? Em que o trabalho vai se desenvolvendo com uma certa espontaneidade pela experiência empírica. Mas no caso da ciência, ele fala do processo de trabalho ser submetido a um processo analítico consciente, que decompõe o trabalho em seus elementos constitutivos, e esses elementos são reconstituídos a partir daí, segundo os princípios da mecânica, os princípios da química. É a racionalidade científica, né? Esse é um outro aspecto que eu acho que a gente precisaria explorar na obra do Marx, porque há uma confluência entre ciência e razão na obra dele, né? Você vê que hoje os debates sobre história e filosofia da ciência, como o caso do Alexandre Koyré e do Thomas Kuhn, mostram que o desenvolvimento da ciência, ou indicam que o desenvolvimento da ciência não é tão racional quanto parece à primeira vista. Nem tão metódico como propunha o Bacon. Pelo contrário, Thomas Kuhn fala, olha, o desenvolvimento da ciência é influenciado pela formação pessoal do cientista, pela sua visão de mundo, às vezes até pelas suas concepções religiosas, por eventos circunstanciais do seu processo experimental, o fato dele priorizar tal observação e não outra, muitas vezes não é determinado por um critério específico. Você vê, o Copérnico, ele começa a analisar as insuficiências do sistema ptolomaico, as inconsistências e anomalias que estavam emergindo no uso do sistema ptolomaico, porque ele pertencia a um grupo de adoradores do Sol. É uma formação religiosa dele que o leva a ter interesse nisso. Por exemplo, você lê eu estou lendo agora, nas horas vagas, ainda não consegui um bom tempo para ler um livro de cavalaria andante que o Cervantes cita no Don Quixote, chamado Tirante el Blanco, que foi o primeiro livro de cavalaria andante publicado na Espanha em 1490. E ele foi publicado em catalão, no catalão da época. Na verdade, ele foi publicado em Valência, e Valência fazia parte dos chamados países catalães, né? A Catalunha, Aragão, as Ilhas Baleares, com Ibiza, Maiorca,
e Valência. Mas Valência até hoje procura diferenciar a sua variante do catalão em relação ao catalão da Catalunha, né, e outras. Então, eles falam em prosa valenciana, né? E ele foi publicado nesse catalão de Valência e depois traduzido para o espanhol. Eu consegui os dois textos. O texto de 1490 e o texto que foi publicado em espanhol em 1511. E é claro, o Tirante el Blanco é aquele cavaleiro, como todos os outros cavaleiros andantes, Amadís de Gaula e tal, que é o super-homem, né? Ninguém vence, ele vence todo mundo. Mas diante da mulher amada ele chora, ele faz drama, etc. E ameaça se matar se não for correspondido. E a gente vê que a concepção astronômica do livro é claramente a concepção epitolomaica. Então ele vai elogiar a mulher, ele fala, é como o Sol que brilha mais que os outros planetas, né? O Sol de maior brilho entre os planetas, o astro de maior brilho entre os planetas. Então, claramente, é a visão do Sol como um planeta. O Dom Quixote, eu não sei se o Cervantes fez conscientemente isso. Ele, quando fala de astronomia, ele fala do modelo ptolomaico também, né? Possivelmente o Cervantes tenha posto o modelo ptolomaico na boca do Dom Quixote para identificá-lo com os cavaleiros andantes anteriores, né? Principalmente o Tirante el Blanco. Eu acho interessante a gente ver essa literatura, porque você lê um livro de filosofia da ciência, ela te mostra as revoluções científicas, as transformações, mas ela não te mostra um texto que mostra as pessoas organizando a sua vida de acordo com aquela concepção. Agora, o problemão do livro 3 é que em vários capítulos da renda diferencial da Terra, principalmente em tabelas, mas também no meio do texto, a edição organizada pelo Engels põe na coluna específica custo de produção no lugar de preço de produção. São dois conceitos que o Marx desenvolve no livro 2, no livro 3. Custo de produção é basicamente o capital adiantado, é a soma de C mais V, que é o capital constante mais o capital variável, utilizados no processo produtivo, ou incorporados, por exemplo, no valor de uma mercadoria. E o preço de produção é o custo de produção mais o lucro médio. Ele desenvolve toda uma teoria da formação de um lucro médio pela concorrência. E lá no livro 3 ele fala, na concorrência capitalista, o valor da mercadoria se transfigura, adquire a figura ou a aparência na consciência dos agentes do processo produtivo, na forma do preço de produção. Então, o Marx abandona o valor, embora ele fale, olha, em última instância, o preço de produção está ancorado no valor. O preço de produção só pode ser explicado pelo valor da mercadoria. Mas, no dia a dia, na superfície da concorrência capitalista, esse valor aparece na forma de preço de produção. Então, não é mais
C mais V mais M, que é a mais-valia. É C mais V mais lucro médio, que é um resultado da concorrência. E da forma como o empresário capitalista vê a mais-valia no âmbito da concorrência. E aí, nas várias tabelas que o Marx utiliza na análise da renda diferencial 2, na coluna que corresponde a preço de produção, e claramente ali é preço de produção, porque é o capital adiantado mais o lucro médio, a edição do Engels põe custo de produção. Aí eu comecei a mexer nesse campo. E eu constatei que as edições soviéticas, porque como eu tenho várias edições soviéticas e edições pós-soviéticas do Capital em russo aqui no meu tablet, eu fui ver as várias edições. Aí eu vi que tanto uma edição recente do Capital na Rússia, quanto as edições soviéticas das obras 2, das obras 1, as primeiras edições do Capital produzidas no início dos anos 20 pelo Instituto Marx Engels Lenin, no lugar de custo de produção, põe preço de produção, corrige. Então você pega as edições soviéticas, está tudo certinho. As edições traduzidas a partir do alemão estão todas erradas. A edição do Engels está errada. Aí eu falei, bom, vou ver os manuscritos, pelo menos o que tem disponível na Mega. Aquela Marx Engels Gesamtausgabe. A Mega, primeiro na União Soviética, a Mega 1. Agora tem a Mega 2, que está reeditando todas as obras do Marx do jeito que elas foram produzidas. Então, tem vários volumes de manuscritos para o livro 2, e tem um volume de manuscritos do livro 3, e nesse volume tem os manuscritos para os capítulos da renda diferencial 2. E aí eu vi que nas primeiras duas tabelas que o Marx utiliza, analisando a renda diferencial 2, ele usa preço de produção. E em todas as subsequentes, ele usa custo de produção. Aí eu não sei por que o Engels escolheu custo de produção para pôr na... E o Engels reclama daquelas tabelas do Marx, fala que aquelas tabelas não estão certas. Eu tenho a impressão que ele reclama porque ele usou o conceito errado na tabela. Então, é realmente um problemão, não é só um problema de tradução, é um problema de articulação do texto do livro 3. Há uma tradução russa feita por dois militantes bolcheviques, o Bazarov e o Skvortsov. E eu vi que a redação foi feita por um terceiro, eu não me lembro o nome agora dele. E essa tradução foi muito elogiada pelo Lenin, falou, essa é a melhor tradução para o russo. E aí, mesmo antes da Revolução, porque ela foi publicada em 1909, como o Lenin elogiou, ela começou a ser impressa para a educação dos militantes bolcheviques. Foi a edição lida na formação dos militantes no processo revolucionário. As primeiras edições do Instituto Marx Engels Lenin, eu tenho aqui uma de 1923,
e depois ela foi publicada uma segunda edição, só reimpressa, não foi feita a modificação em 32, é essa edição de 1909. Eu não conseguia de 1909, eu estou louco atrás dessa edição, mas eu não consegui. Mas eu consegui as reimpressões do Instituto Marx Engels. Lenin, o IML, que são praticamente, com algumas correções, essa edição. Então, eu acho que a edição que modificou foi a de 1909. Eu tenho quase certeza. E a minha hipótese é que essa edição possa ter sido orientada pelo Kautsky, aquele que depois o Lenin chamaria o renegado Kautsky e tal. Mas teve um período em que o Kautsky foi muito respeitado, teoricamente, pelo Lenin. Que o Kautsky fez parte do grupo do Engels, de elaboração de todo o material deixado pelo Marx para a produção do livro 2 e do livro 3. E depois o Kautsky, sozinho, publicou o livro 4, As Teorias da Mais-Valia, em 1905. Então, ele tinha um domínio. E depois ele publica uma edição do Capital, do livro 1, em 1914. A minha hipótese é que essa mudança possa ter sido orientada pelo Kautsky. Por quê? As edições do Capital, as edições completas do Capital que o Kautsky publicou nos anos 20, ele publicou o livro 2 em 26 e o livro 3 em 27, já com a ajuda do filho dele, o Benedict Kautsky. É um cara que ficou com o espólio intelectual do pai. No nazismo, ele ficou preso em Buchenwald. E só ficou, o período todo ele ficou preso lá, né? Não sei como é que sobreviveu. E aí tem uma edição atual, publicada pela editora 2001, em 2018, para comemorar o 200 anos do Marx, né? Ele é de 1818. E eu tenho essa edição aqui também. Então, para mim, essa é a edição do Kautsky. Até porque ele fala notas em parênteses, é do Benedict Kautsky ou do Karl Kautsky. Então, é aquela edição do Kautsky. E essa edição em alemão também corrigiu tudo. Tirou o custo de produção e pôs preço de produção. Como o Kautsky virou o renegado Kautsky, por exemplo, eu tenho uma edição russa do Capital de 1951, em que todo o prefácio feito pelos soviéticos é contra o Kautsky. Porque ele trabalhou muito com o Capital, teve edições do Capital, editou o Capital, publicou o Capital. Ele foi o sucessor do Engels no espólio do Capital. Então, eu acho que tem uma discussão de caráter teórica, uma discussão de reconstrução teórica da maneira como essas edições foram formuladas. Só que eu não estou conseguindo encontrar material relevante. Eu só estou encontrando provas circunstanciais, mas eu não encontro o cadáver. Tem sangue na parede, tem um sapato do defunto que está ali, tem uma parte da roupa,
mas o corpo eu não encontro. É que é difícil também, né? Porque é uma documentação muito antiga, se tu for ver, e muito específica, né, também. Pois é, mas é que tudo está sendo digitalizado, né, Karina? Eu quero começar a baixar as coisas do Kautsky. Quase tudo está em alemão e russo, então eu tenho que me virar nas duas línguas, né? Como eu leio razoavelmente em alemão e russo, está dando para superar os obstáculos, né? Não com a fluência que eu gostaria, mas está dando. Ou seja, essa brincadeira da Ubu, ela me. Na primeira vez que nós discutimos o livro 3 com, com o Lucas e com a Pamela, quando chegou nesse ponto, eu já falei: está errado isso aqui. Não pode ser custo de produção, é preço de produção. Mas aí eu ia lá para a edição alemã, estava custo de produção. Eu até comentei com eles, falou, nós temos que reelaborar o texto, porque esse é um rascunho que foi feito meio às pressas ali, a edição. A gente tem que dar uma revisada nisso. E agora nós voltamos a ler esses capítulos a propósito da discussão da renda da terra que está ocorrendo lá no livro 4. Nós estamos discutindo as teorias da mais-valia. E como nós passamos a ter dificuldade de conceitos do livro 3, voltamos para o livro 3. Eu até falei com eles na terça passada, porque nós fizemos um intervalo para ler 21 capítulos do livro 3. Eu falei, olha, eu acho que nós exageramos na dose a cada 15 dias, né? Um bloco a cada 15 dias. Porque 21 capítulos é o livro 2 inteiro. É quase o livro 3 inteiro, porque o livro 3 tem 25 capítulos. Mas tá dando. A propósito disso, professor, eu tenho uma sugestão. Como a gente ficou parado esses dias, eu estava vendo que o senhor colocou o calendário novo, né? E aí o senhor separou por. A seção 5 é bem pequenininha, relativamente pequena, tipo 30 páginas. Aí eu queria sugerir para a gente ler ela inteira para discutir semana que vem, porque eu não sei. Pelo menos eu tô mais tranquila, então. Como são só 30 páginas, não sei se o senhor acha muito difícil também, ou se a Lízia Não, concorda ou não. eu topo. Veja, vamos ver aqui. Deixa eu pegar o calendário. Temos que ver a disponibilidade dos outros, né? Aqui está. Então, nós encerramos maquinaria e grande indústria. Capítulo 13. O que você propõe, Karina, que a gente leia os 3 capítulos? Eu sei que são curtos os Eu capítulos. proponho isso, porque eu contei aqui, vai da 577 até a 602, então dá 30 páginas. Então, o Eu que você acha, acharia que dá Lígia? para ler, porque os capítulos são relativamente. Acho que deve ter nem 10 páginas cada um, fazendo a conta, então eu acho que dá para ler tudo. Não sei o que. A gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia ler esses 3 capítulos para a próxima segunda. Pode ser para a próxima terça também. Aí teria um dia a mais. E aí a gente encerrar 2025. Eu tinha feito calendários que iam até na véspera de Natal, véspera de Ano Novo, mas eu acho muito exagerado. E aí, com o pessoal da sexta, eu já combinei da gente interromper no último debate, que foi sexta passada,
Porque as minhas férias, elas são em janeiro, de 5 de janeiro a 3 de fevereiro. O mês de fevereiro, nós podemos retomar. Ao invés de retomar em março, se vocês estiverem livres, a gente pode retomar em fevereiro. Uma época do ano, eu tenho necessidade de parar um pouco. Então, porque eu também fico cansado, eu começo a ficar enjoado da leitura. Então, eu preciso parar com a leitura. Na verdade, eu não paro com a leitura, eu paro com a leitura do Capital, eu vou ler outras coisas. Talvez eu até fique lendo essa questão da renda da terra, que eu estou muito interessado nisso, né? Mas a gente pararia agora, na próxima segunda ou terça, e retomaria em fevereiro. Por mim, pode ser. E eu preferiria que se mantivesse na segunda. Pode ser assim, segunda até de manhã, de Tá tarde. bom? Porque Não, na tá. terça eu tenho encerramento do PIBID. E aí eu vou para Não, casa legal, não. também na Vamos, quarta e ficar um pouco vamos mais. deixar na segunda. A gente pode mudar o horário se vocês quiserem. Para mim, pode ser de manhã também. É que, eventualmente, de manhã, eu possa ter alguma reunião de colegiado de curso. Mas poderia ser, por exemplo, 5 da tarde, ao invés de 7h30 da noite. Tá Aí, bom, tá bom. um horário mais tranquilo. Então, vamos fazer isso. Na próxima segunda, a gente discute os 3 capítulos às 17 horas. E eu já dou uma revisada no calendário e mando para todo mundo. E a gente encerra 2005. Pode ser, show de bola. Certo. Lendo muito, já lendo um monte do Capital, já tá mais a metade, tá bem Não, bom. claro, claro. Não, nós já estamos na fase. E outra, a gente tem autonomia e autodidatismo para ler esse livro, né? É legal discutir, mas nada impede de que a gente avance na leitura por conta própria. E nem, Karina, de, por exemplo, vamos supor que você está lendo lá o capítulo 22 e nós estamos discutindo o 20. Nada impede de você já pôr questões do 22, a gente começar a discutir. Agora, Lísia, vamos, vamos retomar o debate da República na próxima quarta. Nessa. Dessa, né? Porque a nossa combinação foi retomar tudo essa semana. A gente pode, talvez, pensar algo similar para a República. Pode ser. De, por exemplo, nós estamos na primeira semana de dezembro. Aí, nós temos, com essa semana, 1, 2, 3. 3 semanas. Porque depois a outra quarta é dia 24 de dezembro. Aí já está. O pessoal já está comendo Tem que peru, esperar o Papai Noel, né, professor? esperando o Papai Noel. É sagrado. Falou. Então, a gente mantém, por exemplo, o livro 6 para dia 3. E, eventualmente, a gente poderia discutir. Aí vão ficar 4 livros. A gente poderia ler 2 para o dia 10 e 2 para o dia 17 e encerrar. Pode ser. E aí a gente vai estar lendo só a República. Porque a semana que vem a gente encerra o Capital. Tá. Fica bom, fica bom. E aí. Ah, não, mas a semana que vem ainda teria 3 capítulos do Capital e 2 da República, né? Seria muito pesado. Para mim dá porque estamos de férias, né? De férias. Ah, tá. Então, mas legal. Tem que ver. Acho que os outros também, acho que vai ser de boa. Eu vou propor para os outros também, porque tem
Quem está participando? Tem o Daniel, o Gabriel, que está participando da República. Tem a... Como é que chama? A Nicole, eu acho que é Nicole. É a Nicole. O Tiago começou animado, depois desapareceu, né? É. Mas isso é normal. Eu estou gostando bastante de ler Platão. Não, eu estou achando muito importante essa releitura também. Nossa, é muita coisa que recai, né, professor? Até no Pois Marx, é. até em vários autores, assim. Não, a Bom, influência do Platão na cultura europeia e a partir da cultura europeia na cultura global, pelos canais comunicantes do mundo colonial, é muito grande, né? Então, sim. você Eu vê, estava falando, no eu tava nosso falando, cotidiano, a gente pensa platonicamente, né? exato. É interessante a gente ver a crítica do Nietzsche. Talvez tenha sido a crítica mais aguda à obra do Platão, e é essa crítica do Nietzsche que enseja a crítica feita pelo Popper na Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que eu acho um texto importante também da gente ler. O Sociedade Aberta são 2 volumes, um critica o Platão, outro critica o Marx. Os dois sob a rubrica do historicismo. A Ah, que crítica legal. É claro, o Popper é um liberal, né? Ele está criticando o nazismo, principalmente, mas também o marxismo, que estava naquele viés stalinista. Então, é um livro rico de leitura e debate, né? Mas o livro do Popper se baseia em grande medida no Nietzsche, né? O Durkheim tem uma influência nietzschiana também. O Nietzsche, ele via essa fusão do platonismo com o cristianismo, essa refuncionalização platônica do cristianismo, e dizia que o platonismo, como é que ele falava? Ele dizia que o cristianismo, naquela época que ele escrevia, né, no fim do século XIX, era platonismo para as massas, né? Era uma forma de popularizar a, a obra do Platão, porque o Nietzsche era muito elitista em termos de conhecimento filosófico. Para ele, só o pessoal que sabia grego, que era filólogo e tal, podia participar. Ele era contra abrir a universidade para todo mundo, né? Ele achava que isso ia destruir a universidade, né? Mas eu me lembro que no último debate, em vários debates, você levantou a questão da proximidade do platonismo com o cristianismo, e eu comecei a levantar coisas, e eu não encontrei nada conclusivo, viu, Lísia? Mas eu encontrei vários trabalhos, inclusive artigos, que aproximam o cristianismo do platonismo e aproximam a obra do Platão do judaísmo. Pelo menos um artigo que eu li falou: Platão foi para o Egito, lá ele entrou em contato com um intelectual judeu, um desses profetas aí. Mas não é nada conclusivo. Depois outros dizem que isso não aconteceu e que isso não. Mas há tanto a possibilidade de uma influência judaica na obra do Platão, como uma influência platônica no desenvolvimento da doutrina cristã presente no Novo Testamento. Sim, a gente fala de Platão como se ele fosse a origem de tudo, mas é óbvio que não é, né? Pois É é. óbvio que o cara era influenciado. Imagina, ele vivia na Grécia. Então,
Ali era super localizado, né? Claro, você vê, os apóstolos vão para a Grécia, eles discutem com os filósofos, principalmente os estoicos e os cínicos, ridicularizam o cristianismo. O, o apóstolo Paulo fica pé da vida com isso. Eles não estão entendendo. Então, que essa interação houve, que era contemporânea, sem dúvida. Você vê que os textos mais antigos do Novo Testamento que nós temos são em grego. E é muito interessante ver isso até numa crítica ao historicismo mesmo, né? Porque tu tem ao mesmo tempo o surgimento dessa racionalidade filosófica e tal, e em contrapartida, em paralelo, o berço, né? O auge, a ascensão do cristianismo. Sem dúvida. Então, assim, não são coisas que vão se. Em algum momento ocorreu a razão máxima do. Não, né? Não é uma coisa meio positivista, como queria o Conte. Por exemplo, é algo que eu quero explorar mais também, que é a limitação de tempo que me amarra, é o débito que o pensamento naturalista e racionalista presente nas teorias filosóficas burguesas do século XIX, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, tem com a Bíblia. Você lê aqueles caras, eles o tempo todo eles estão discutindo em torno da Bíblia. A Bíblia é o pano de fundo daquele grande debate travado pelo Hobbes, pelo Spinoza, pelo Locke, pelo Leibniz, com tanto mais razão, pelo Pufendorf, pelo Kant. Então você vê aquele natural racionalismo que desaguaria no iluminismo com uma clara raiz religiosa. Não é um racionalismo que se opõe aos textos religiosos, mas que se apoia nos textos religiosos. Basicamente na Bíblia. Sim, o próprio Platão faz isso, né? Mesmo ele criticando e Claro, tal, claro. Você a explicação vê que a dele é muito. racionalidade platônica é uma reelaboração da tradição religiosa grega, em grande medida. Ele está discutindo com Hesíodo, com Homero. Ele está discutindo a teogonia do Hesíodo, ele está discutindo o trabalho e os dias, ele está discutindo a Odisseia, a Ilíada, que eram os textos que os gregos usavam para a formação das pessoas. Ele tenta fazer essa síntese do desenvolvimento, como ele via da racionalidade, com a racionalidade idealista, com o mundo religioso, praticamente em oposição ao Sócrates, né, que no Conhece-te a ti mesmo praticamente rompe com o mundo religioso, gera o escândalo e é condenado a praticamente a morte, né? Pois é, no livro, no passado, eu esqueci de comentar sobre isso, que eu achei muito interessante, porque tem, né, o Descartes, tal, o pensador existe. E assim, foi eu lendo ali o Platão, nesse último livro que a gente leu, ele parecia o Descartes, assim, anacronicamente falando. Mas eu acho que é o contrário, né? Sim, não, exato. E eu também esqueci de falar sobre esse ponto que eu achei muito interessante também, que tem que o Freud se baseia muito nos gregos para falar sobre o inconsciente, né?
Ah, certo. E aí, ali tu vê nitidamente, tipo, o debate de consciente e inconsciente. E como o Platão, né, no caso da República, ele está naquele momento defendendo o consciente como supremo, né, o inconsciente. Por isso que ele critica tanto essa questão das artes, do teatro, que revelam essas coisas mais, né, do pensamento E aí, Lízia, a sigiloso. gente pode fazer um. Dá para a gente procurar, deve ter coisa produzida nesse sentido. Ah, o entrelaçamento também da obra do Freud com o judaísmo, né? Com as concepções religiosas do judaísmo. Você vê, você Sim, lê a Bíblia, você Freud lê a era judeu, Bíblia, né? hein? Freud era judeu. Exatamente. Você vê que uma parte significativa da Bíblia, do Antigo Testamento, o profetismo, se realiza através do sonho, através da decifração do sonho. Você lê o livro do profeta Daniel, ele sonha o tempo todo. O sonho é a forma de comunicação do mundo que está além com o mundo, a comunicação de Jeová com o mundo dos homens, né? José, aquele que os filhos venderam lá para o Egito, também, ele consegue sair da cadeia explicando sonhos. É interessante isso, né? Até para mostrar, Lízia, que tanto nos esforços de maior racionalização do pensamento filosófico e de maior mistificação do pensamento religioso, pode haver conexões estruturais praticamente impossíveis de serem dissociadas, né? Você lê o Capital, uma grande proximidade com a República do Platão, em termos teóricos. Marx fala, olha, eu vou analisar as formas mais gerais. Essa noção de forma é platônica da sociedade capitalista. As formas mais gerais são as leis da sociedade capitalista. Essa é uma formulação, a noção de forma é sinônimo de ideia no platonismo, né? Só que, ao contrário do Platão, na base do desenvolvimento do pensamento, da ação, da prática, praxis. Então, essa formulação idealizada, ela é uma expressão da maneira como se articula a prática humana. É uma expressão da praxis humana. Ela não é determinante, em última instância, da prática humana, como propunha Platão, do mundo das ideias determinando o mundo material, inclusive a nossa maneira de pensar e agir. É que a religião nada mais é do que uma filosofia moral, né? Do que como você vai se prestar diante do mundo e ver aquilo. Então, é óbvio que quando tu vai ver, até os positivistas, eles têm uma igreja, o próprio Voltaire tem uma igreja, então, assim, era algo que não tinha como, né, ser pensado fora, assim. Eles até poderiam pensar. Eu acho que vai além, seria fazer abstração do conjunto, a gente considerar as religiões como filosofias morais. Elas são filosofias morais, mas a filosofia moral, ela está imbricada numa visão de mundo
ou seja, numa explicação intelectual do mundo e numa percepção estética do mundo. De tal forma que nem na filosofia, nem na religião, eu acho que dá para a gente dissociar o intelectual do ético e do estético, né? Claro, em grande medida, todos esses sistemas de pensamento se desenvolveram a partir de concepções religiosas. E mantém vasos comunicantes com essas concepções religiosas. E em que medida essas concepções, e aí eu voltaria ao Durkheim e também a Marx, não seriam a própria expressão da estrutura da sociedade. Por exemplo, você lê um livro como Formas Elementares da Vida Religiosa, do Durkheim. É um calhamaço de 600 páginas que ele repete tanto que daria para ele escrever em 90. E ainda sobraria espaço. Mas era aquela história de que livro que tem crédito é livro grosso, né? Mas nas formas elementares, ele analisa as formas religiosas primitivas que os antropólogos estavam trazendo das suas pesquisas da Austrália, etc. E ele faz uma homologia entre a estrutura da concepção religiosa e a própria estrutura da sociedade. Ele fala, isso que nós chamamos de religião é apenas a transfiguração ideal da sociedade, a sociedade como concepção. É mais ou menos o que o Marx apresenta também. Que uma visão de mundo é uma expressão ideológica das nossas relações sociais, em primeiro lugar, das nossas relações econômicas. É a expressão da estrutura da sociedade, em última instância. Que é o que o Durkheim fala de uma forma mais simplificadora, de que a concepção religiosa é simplesmente a sociedade transformada numa concepção de mundo. Então, o Durkheim vê o delineamento estrutural da sociedade, aquelas estruturas de clãs, organizações familiares, etc., sendo replicados na concepção religiosa. Se isso tem algum sentido, Lígia, não dá para a gente dissociar uma concepção racional de uma religiosa. São expressões de consciência da sociedade. Sim. Tanto que, né, tu vai ver a questão do Deus único e tal, não sei, né, comparando com outras religiões, mas o que a gente sabe do cristianismo é que ele serviu muito para o imperialismo, né? Ele serviu muito para a formação dos impérios. Claro. Foi muito útil nesse aspecto. A gente estava comentando... Não só o cristianismo, né? Eu estava comentando, acho que até no nosso grupo, né, daquela Bíblia que foi impressa para os escravos, né? Então, essa Bíblia, ela não tinha vários livros, como A Fuga para o Egito. Ela só tem livros e trechos que exaltam a obediência, etc., né? Foi elaborada pelos ingleses, pela Igreja Anglicana, para legitimar a dominação escravista no mundo colonial. Então, claro, você vai catequizar, vai evangelizar o escravo também, mas com uma Bíblia que não dê margens a insurreições.
Pois é, eu achei isso muito. Que eu tava lendo, eu falei de novo, eu tava lendo Rousseau, né? Eu achei muito revolucionário o que ele fala do cristianismo, assim, porque no caso a gente vê os iluministas e tal criticando a instituição, a igreja, não a religião em si, né? Não o cristianismo em Concepção, si. né? Mas o Rousseau dá uma canetada ali no contrato social no final ali da religião, que ele coloca que, né, os cristãos, na concepção dele, foram feitos para serem escravos, a serem obedientes, a servirem. E daí eu falei, gente, o cara era louco. Que é a concepção que o Nietzsche incorpora, né? Falar que era uma concepção de escravo. O cristianismo é ideologia de escravos. Mas eu acho que isso é um exagero, porque mesmo o Novo Testamento, ele é cheio de contradições, ele tem formulações que podem legitimar movimentos insurrecionais e contestações das estruturas de poder, como ocorreu com a chamada Bíblia de Genebra. Essa Bíblia foi traduzida, foi uma tradução para o inglês, publicada em Genebra por reformadores ingleses no exílio, quando a monarquia inglesa, acho que na época de Maria I, tinha retomado o catolicismo e estava executando os, os reformadores e boa parte da intelectualidade reformista foi para a Europa, foi para o continente. E boa parte confluiu para Genebra. E lá, que era um centro importante, né, da reforma, com Calvino, etc. E lá, você vê, o Rousseau, ele é um suíço, né? Ele, certamente, esse mundo cultural não deve ter sido alheio a ele, né? Embora, claro, ele tenha nascido e se desenvolvido bem depois, né? Da época em que, do auge do calvinismo e da elaboração da Bíblia de Genebra. Mas a Bíblia de Genebra, ela tinha várias notas de laterais, né? Explicativas das afirmações que eram antimonárquicas. E isso acabou servindo como legitimação de movimentos insurrecionais na Inglaterra. Tanto que a monarquia encomenda a edição de uma Bíblia, então é publicada em 1539 a primeira Bíblia autorizada, que foi a monarquia que elaborou. Então, nas igrejas só podia ter aquela Bíblia. Ela teve várias edições, aí em 1568 publicaram aquela Bíblia dos Bispos, que foi uma outra Bíblia oficial, e em 1611 aquela Bíblia do rei Jacó, a King James Bible, né? É que James em português não é Jaime, é Jacó, né? Você vê que em latim o selo do rei James era Jacobus. As guerras jacobinas são as guerras da época do rei James, né? Porque o rei James era o rei Jacó. E essa de 1611 é a que os ingleses usam, a igreja anglicana usa até hoje. Então a Bíblia ela se torna, no caso da igreja anglicana, um instrumento de exercício do poder. Nas mãos do Calvino, Lutero, dos ingleses de Genebra, ela teve um papel revolucionário, mas no caso das Bíblias elaboradas pelo Estado inglês. Agora, a gente vê que a reforma protestante cristianizou toda a Bíblia.
Então, livros do Antigo Testamento são interpretados numa perspectiva cristã. Por exemplo, tem um livro da Bíblia chamado Os Cânticos de Salomão. Às vezes, Cântico dos Cânticos. Esse livro é um poema erótico, do começo ao fim. Explicitamente erótico. E aí, as edições da Reforma apresentavam esse Cântico dos Cânticos como uma figura idealizada da relação de Jesus, ou melhor, da igreja com Jesus. O casamento de Jesus, que era o noivo, e a igreja, que era a noiva. Então, eles pegam... Quando você lê os textos críticos da Bíblia, ninguém sabe quem escreveu aquilo, de onde veio, por que foi inserido, mas foi inserido na tradição textual judaica, não tem nada a ver com Jeová, com... É um poema erótico, exclusivamente. Mas aí você vê essa Bíblia de 1539, a Bíblia do Miles Coverdale, a Taverner Bible, todas mais ou menos dessa época, e ele dizendo, não, isso aí não é um poema erótico, isso aí é, numa linguagem bíblica, o casamento de Jesus com a igreja. Então Jesus beijava na boca da igreja e fazia outras coisas que seriam censurados numa série de Netflix para menores de 18 anos. Não, a criatividade que eles têm é sensacional, né, cara? É um negócio incrível, né? Como é que consegue ser tão carola assim, né? Bom, pessoal, então fica assim. A gente, na próxima segunda, discute os 3 próximos tópicos, encerra 2025 e vamos tentar retomar em fevereiro de 2026. Está logo ali, né? As coisas, o tempo passa. Como dizia o Niemeyer, a vida é um sopro. Então tá, professor, boa semana. Falou, Tchau, pessoal, para tchau. vocês também. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lisa, a gente se vê na quarta, né?